nós vamos começar a falar sobre o tema desta confraternização. Ontem à tarde e hoje pela manhã falamos sobre aquele outro assunto. Agora, neste momento, em nome do Senhor, vamos começar a falar sobre o tema da confraternização. O justo viverá da fé. Devo confessar que a mim me parece extremamente difícil falar sobre a fé, posto que é algo místico, não é uma coisa gramaticalmente concreta, embora o seja espiritualmente. E não adianta falar de fé se ela não está presente. Todavia, é maravilhoso saber e reconhecer que ela está aqui. E cada pessoa que veio a esta confraternização, veio por fé. Cada irmão que canta, canta pela fé. Cada um que está orando pela fé. E pela fé, venceremos. Glória a Deus. Em uma reunião como esta, com tantas pessoas postas de pé, é um pouco difícil ministrar a palavra de Deus assim, didaticamente. Aqueles que estão em pé, inclusive, não têm sequer condições de fazer anotações. Mas, onde está o auditório suficiente para comportar o povo batizado com o Espírito Santo e cheio de fé? Estou absolutamente convicto que o único lugar que dá para nós todos é o céu. Quando não chegarmos lá, a gente vai tentando arranjar as coisas. Mas os irmãos que estão em pé, não fiquem tristes, porque eu também vou falar de pé. Então estamos solidários. Aqui há um roteiro de estudo para o que nós vamos falar. Na primeira parte, nós estamos apresentando algumas definições e alguns conceitos de fé que homens de Deus têm expedido. Por exemplo, uma vida sem fé em Deus é uma vida sem poder espiritual. A segunda parte é já entrando na apreciação do tema. A fé é um fruto. Vamos dizer isso juntos. A fé é um fruto. Podem dizer outra vez? Agora, se você quer conhecer bem um fruto, você tem que conhecer a árvore que dá esse fruto. Se a fé é um fruto, qual é a árvore? E a resposta que eles têm esta tarde é a seguinte: laboratórios não produzem fé, orações não produzem fé, jejum não produz fé, vigílias não produz fé. A única árvore que produz fé é a palavra de Deus. Então, quem tem mais fé neste mundo é quem está mais relacionado com a palavra de Deus. Nós vamos descer a detalhes mais tarde. Amados, tomemos a nossa Bíblia e leiamos na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero pedir a cooperação da igreja na releitura deste versículo. Vamos lá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Os que têm lápis e papel, ou os que têm apenas lápis e têm esta apostila, escrevam em algum lugar
3 palavras, por gentileza. Primeiro escreva falar, depois escreva ouvir, depois escreva, por favor, crer. Escreva estas 3 palavras, estes 3 verbos. Em uma certa universidade americana, alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa sobre o seguinte tema: quais são os 5 verbos mais importantes da língua inglesa? E a rapaziada então respondeu muitas coisas. E em segundo lugar apareceu o verbo descansar. Em terceiro lugar apareceu o verbo comer. E em primeiro lugar apareceu o verbo trabalhar. É um país onde se trabalha. A noção das pessoas é muito forte relacionada com o trabalho. Se você ler a palavra de Deus com cuidado e depois de lê-la, fizer uma enquete com ela própria, perguntando quais são os 3 verbos mais importantes da Bíblia, aí está a resposta no seu papel. Primeiro, falar. Segundo, ouvir. Terceiro, crer. Biblicamente, são as 3 ações mais importantes em uma vida cristã, em uma vida espiritual: falar, ouvir e crer. Por que crer não está em primeiro lugar? Porque crer depende do ouvir. Como é que você pode crer se você não ouviu? Por que ouvir não está em primeiro lugar? Porque como é que você pode ouvir se ninguém falou? Agora, falar é o mais importante. Depois, ouvir e depois, crer. Quando a Bíblia apresenta a história da criação, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus. No versículo 3, Deus fala. No versículo 3, Deus fala. Não sei quantos irmãos se lembram aqui esta tarde de que Deus mandou pôr um capítulo inteiro na Bíblia só para exaltar a voz de Deus. Quem se lembra? Qual é o capítulo que foi posto na Bíblia só para exaltar a voz de Deus? A voz do Senhor é isto, a voz do Senhor é aquilo, a voz do Senhor faz isto, a voz do Senhor faz aquilo, a voz do Senhor é assim, a voz do Senhor é assim. Que capítulo é este? Capítulo 29 do livro dos Salmos. A voz do Senhor. Se Deus não houvesse falado, nós não teríamos ouvido. E se nós não tivéssemos ouvido, ninguém teria crido. Então eu creio porque eu ouço. E eu ouço porque Deus fala. Quem poderia ler Hebreus 1:1? Ou quem poderia recitá-lo de cor? Quem poderia? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos. Nestes últimos dias pelo Filho. Havendo Deus falado antigamente, havendo Deus falado muitas vezes, havendo Deus falado de muitas maneiras, Ele falou-nos pelo Filho e ainda está falando. Por que Deus fala tanto? Porque quanto mais Deus fala, maior é a possibilidade de nós termos fé. Porque nós só temos fé quando Deus fala. Agora, irmãos, entremos em um terreno prático. O maior problema que os crentes enfrentam, eu não vou falar dos ímpios, o maior problema que os crentes enfrentam
para que tenham fé profunda, reside no fato de que nós queremos que a nossa fé atue de acordo com os nossos sentidos naturais. Quantos são os sentidos naturais? 5. Vamos mencioná-los. Número 1, visão. Número 2, audição. Número 3, tato. Número 4, olfato. Número 5, paladar. A grande tragédia na vida de milhares e milhares de pessoas é que quando elas querem crer segundo os sentidos naturais. Por que isso não pode acontecer? Primeiro, porque existem duas vidas que nós temos que viver neste mundo. Primeira, a vida natural. Esta minha roupa pertence à vida natural. Estes meus óculos pertencem à vida natural. Este meu nariz funciona no mundo natural. Estes meus pés caminham no mundo natural. Quando Deus criou o homem, pôs este homem no mundo natural. E este mundo natural depende da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar. Agora, quando Deus falou pela sua palavra, Deus tirou o homem do mundo natural e o empurrou para o mundo sobrenatural. Agora, o mundo sobrenatural não adianta nariz, não adianta gravata, não adianta caneta, não adianta óculos, não adianta ouvido, não adianta orelha, não adianta microfone. O mundo natural é uma coisa e o mundo espiritual é outra coisa. Para o mundo natural, Deus criou a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Agora, para o mundo espiritual, Deus criou a fé. Agora, eu tenho ouvido falar muitíssimas vezes da fé de diferentes maneiras, a fé natural, a fé salvadora, etc, etc. Mas eu quero mencionar esta tarde, a fé como o elemento que impulsiona o crente a viver no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Vamos aos fatos. Maria e Marta mandaram um recado para Jesus e lhe disseram: Senhor Jesus, é bom o Senhor voltar logo, porque nosso irmão Lázaro está doente. Agora, se o Senhor chegar aqui agora, o Senhor vai curar nosso irmão Lázaro. Jesus pensou assim: se eu voltar agora, eu vou encontrar o Lázaro doente e eu vou curar. Curar é uma coisa bonita. Curar é um grande milagre. Mas eu não vou voltar agora. Eu vou voltar depois que o Lázaro tiver morrido. E ao invés de eu fazer um milagre pequeno, que é curar, eu vou fazer um milagre grande, que é ressuscitar. Há muitas pessoas que são exigentes com Deus e dizem: ou tu me curas agora, ou eu não vou mais ao culto. Ou tu me curas agora, ou eu não sou mais crente. Nem sei se ainda é. Ou tu fazes isto comigo agora, ou tu me batizas com o Espírito Santo, ou eu não volto mais à confraternização. Ou tu me atendes aqui curando a minha mãe, ou então eu vou deixar a escola dominical. Você não pode forçar a Deus. Você não pode empurrar a Deus. Quando nós oramos a Deus, Deus tem 3 maneiras de nos responder. A primeira maneira de Deus responder a uma oração é sim. Senhor, tu podes fazer isto? Sim. A segunda maneira de Deus responder uma oração é não. Senhor, tu queres fazer isto? Não. A terceira maneira de Deus responder uma oração é espera. Às vezes Deus diz sim. Às vezes Deus diz não. E às vezes Deus diz espera. Jesus não disse sim e não disse não para Marta e Maria, mas ele disse espera. Quando o Senhor te manda esperar, tu não precisas morrer na tua fé. Quando tu pedes uma coisa em telegrama urgente: alô, Jesus Cristo, eternidade, manda urgente resposta, amém. É um telegrama urgente para Jesus. Se ele não responder na hora, não é porque ele não recebeu o telegrama, é porque ele quer dar uma bênção maior do que a que tu pedes.
Quando Deus faz alguma coisa aqui na terra, Ele tem dois propósitos em mira. Primeiro, o nosso bem-estar. Segundo, a glória dele. Mas quando nós oramos, nós só pensamos no nosso bem-estar, não pensamos na glória dele. Eu vou repetir isto para os irmãos. Quando Deus faz alguma obra aqui na terra, Deus faz para dois propósitos. Primeiro, para o nosso bem-estar. Segundo, para a glória dele. Agora ouçam, tem coisas que não são boas para nós, mas glorificam a Deus, aí Ele faz. Agora tem coisas que são boas para nós e não glorificam a Deus, então Ele não faz. Quantos entenderam isto? Podem dizer amém? Eu ouvi falar de um homem que estava muito enfermo, e então o seu filho chegou e orou e disse: Jesus querido, por favor, cura meu pai. E este moço derramou tantas lágrimas na presença de Deus, que ele sabia que Jesus iria atendê-lo. Mas demorou a atendê-lo, e ele disse: Jesus, tu queres ou não queres curar o meu pai? Porque eu sei que tu podes. E quando ele estava orando, ele ouviu uma voz que chegou ao seu ouvido, ou ao seu coração, e disse assim: curar o teu pai é bom para ti, mas não é bom para ele. Que queres? O que é que Deus estava dizendo? É que se curasse aquele homem, o seu filho ia ficar muito alegre, porque o seu pai teria saúde. Mas Deus sabia que os percalços e tropeços e laços que viriam na frente, aquele homem não seria capaz de suportar. E o Senhor perguntou: tu queres o teu bem ou o bem dele? Ele disse: não, Senhor. E o rapaz respondeu, e ele foi muito sábio quando respondeu: eu não quero nem o meu bem e nem o bem de meu pai, eu quero a tua glória. Então quando ele disse, eu quero a tua glória, o Senhor disse: então eu vou recolhê-lo. Porque aquilo não era o bem-estar do filho que pedia, mas era a glória de Deus. E esta é uma diferença entre os dons naturais e os dons espirituais. O meu paladar não procura a glória de Deus. Os meus olhos não veem a glória de Deus. O meu ouvido não discerne a glória de Deus. Mas toda vez que você começa a ter fé, a primeira coisa que a fé procura é a glória de Deus. Por causa disto, irmãos, existem duas orações. Há muitas pessoas que não sabem por que a Bíblia diz: a oração da fé salvará o doente. Há muitas pessoas que não sabem por que isso está na Bíblia. Eu gostaria, se possível, de ajudá-los. Não é que existam duas orações, a da fé e a da incredulidade. Não, é porque existem duas orações, a da fé e a da razão. A razão me diz que eu devo pedir uma coisa assim. Agora a fé me diz que eu devo pedir desta maneira. Quando você ora pela razão, você só procura o seu bem-estar. Quando você ora pela fé, você procura a glória de Deus. Quando a mãezinha está orando pela criança, a razão diz que ela é capaz de morrer pelo seu filho. Mas quando ela ora pela fé, ela encontra um discernimento espiritual. Então Jesus voltou à casa de Marta e Maria. E quando chegou lá, elas disseram: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, isto é uma palavra muito bonita, mas isto não é a palavra da fé. Isto é uma palavra muito racional, mas isto não é uma palavra espiritual. Então a Bíblia diz que Jesus falou para elas, ou para uma: se tu creres, verás a glória de Deus. Irmãos amados, nós invertemos as realidades espirituais, e isto está nos custando caro. Sabe como é que diz o nosso evangelho? Evangelho de Gesiel, Evangelho de Antônio, Evangelho de Severino, Evangelho de Marcos. Sabe como é que diz o seu evangelho? Se eu vir, eu crerei. Agora sabe como diz o Evangelho de Cristo? Se eu crer, eu verei. E muitos de nós estamos tropeçando neste ponto. Ver para crer ou crer para ver. Primeiro ver e depois crer, ou primeiro crer e depois ver. Então esta é a primeira grande realidade do mundo espiritual. Vamos ilustrar isto agora de uma maneira bem prática. Pastor Amaro, chegou aqui na hora.
Suponhamos, pelo amor de Deus, me perdoe, é uma ilustração. Suponhamos que o irmão Amaro tenha uma grande ferida na perna esquerda. Claro que não, é uma ilustração. E ele diz assim: pastor Gesiel, o irmão Gesiel, eu já não aguento mais com esta ferida na minha perna esquerda. Eu estou com uma ferida aqui já faz uns anos e os médicos já nem querem tratar mais dela. Eu queria que o irmão orasse por mim. O que é que o irmão faria se lhe pedisse uma oração desta natureza? Sabe o que é que muitas pessoas fazem? Fazem assim: irmão Amaro, deixa eu ver a ferida. Eu quero que você saiba de uma coisa: na hora que você vir a ferida, você anulou a fé. Porque você está querendo um milagre, seguindo o poder da sua visão. Sabe? Porque quando você vir, aí você vai dizer: ih, irmão Amaro, oh, isso aí é com jejum e oração. Muitos de nós não estamos conseguindo o resultado nas nossas orações, porque elas são baseadas no que nós vemos. Repare uma coisa. Obrigado, irmão Amaro. Aqui chega um bilhete no púlpito e diz assim: irmão Catarino, olhe pela minha filha que está enferma. Ninguém viu a filha enferma. Os irmãos podem ver como é que a igreja ora. Senhor, cura a tua serva, Senhor. E se derrama. Sabe por quê? Porque não viu. Agora a mãe traz a filha aqui, está assim toda torta. Quando chega assim: ih, Jesus. Aí ora assim: Senhor, se é do teu agrado, se é possível. Porque a nossa visão natural está roubando a nossa visão espiritual. A primeira coisa que a fé quer fazer na nossa vida é neutralizar a nossa visão espiritual. Foi essa lição que Jesus ensinou a Maria e Marta. Onde é que está Lázaro? Olha, Jesus, é melhor nem ir lá ver. É melhor nem ir. E quando Maria e Marta chegaram lá, está ali. Dá licença, Senhor Jesus. Quer de Lázaro? Ali. Olhe porque foi que Marta não acreditou na ressurreição de Jesus. Primeiro, porque os seus olhos humanos viram Lázaro morrer. E quando você vê uma coisa, a mente trabalha em torno do que você vê. Você viu lá, Marta viu Lázaro morrer. Marta sabia, por causa da visão, que Lázaro era um defunto. E isto neutralizou a sua fé. Eu quero crer, mas eu não posso. Jesus é bom, mas ele está morto. Jesus é bom, mas ele está gelado. Aí veio o tato, ele está gelado. Gelado? Não, o tato. Aí veio o olfato. Aí veio o paladar. E veio a audição. Eu vi o povo chorando. Se você quer ser uma pessoa de fé, ponha de lado os seus sentidos naturais e foi para andar nas regiões espirituais, nas mãos do Senhor nosso Deus. Tem sido difícil para nós termos uma vida de fé, porque o olho natural vê só o problema, enquanto o olho espiritual só vê a solução. Tem sido difícil para nós termos uma visão de fé, porque a nossa mente, ela quer neutralizar a nossa fé. Permita-me somente ilustrar. Os irmãos se lembram quando nós perguntamos hoje pela manhã aqueles irmãos enfermos antes da oração? Se lembram que eu saí perguntando aí outro: há quantos anos está doente? Há quantos anos está doente? Não foi assim? Foi assim ou não foi? Eu saí perguntando a um e a outro antes de orar: há quantos anos está doente? Há quantos anos? Não foi assim? A quantas pessoas eu perguntei esta manhã há quanto tempo estava doente antes de orar? A quantas perguntei? A nenhuma, porque se eu perguntasse, a minha mente iria se impressionar. Ih, Jesus, 38 anos. Ai, meu Deus, aí a mente vai maquinar. 38, se fosse 6 meses, se fosse 3 dias, 38. Não, você não pode dar material para a sua mente quando você quer fazer obra de fé. Agora, na hora que Jesus curou, está curado, irmão? Estou curado. Há quanto tempo? Há 38 anos. Aí a glória do Senhor. Aleluia! Aí a glória do Senhor. Mas se você vai orar por uma pessoa, aí fica: qual é o problema? É febre. Onde é? Dói aqui. E aqui também dói. E esse lado aqui também. Oh, Jesus. E que médico já foi? Tá? E que hospital? É melhor não orar.
A sua mente está completamente perturbada por maquinações lógicas, por maquinações da razão. Por isso está difícil para muitos terem fé. Quando você quiser ter uma vida de fé, ponha de lado a visão, ponha de lado a audição, ponha de lado o tato, ponha de lado o olfato, ponha de lado o paladar e apoie-se unicamente no que Deus falar. A fé não tem ouvidos, a fé não tem boca, a fé não tem mão, a fé não tem perna, a fé não tem língua, a fé só tem submissão. Aleluia! A submissão da fé. Quando você for orar por um enfermo, não ore baseado nas circunstâncias, ore baseado no que Deus disse. Se creres verás, 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 se creres verás. Lógica e razão, os maiores inimigos da fé. Há mais gente perdendo a fé pela lógica e pela razão do que por qualquer outra coisa. Porque a lógica e a razão são naturais, mas a fé é sobrenatural. Marta disse: Senhor, já está cheirando mal, olfato. Ela disse: olha, já está sepultado, visão. Olha, o pessoal já fez aqui o velório, já chorou, audição. Jesus contrariou todos os sentidos naturais e disse: eu já te falei, eu já te disse. A palavra de Deus é maior do que os meus olhos, a palavra de Deus é maior do que os meus ouvidos, a palavra de Deus é maior do que o meu tato, do que o meu olfato e meu paladar. Meu irmão e minha irmã, ponha no centro da sua vida a palavra de Deus e haja por intermédio desta palavra, porque você vai ter fé, muita fé, fé sobrenatural. Agora, os olhos da fé são olhos espirituais e a fé tem que enxergar. E então eu vou lhe dizer uma coisa que é interessante. Como é que eu posso saber se eu tenho fé? Como é que você pode saber se você tem fé? É claro que todo mundo tem fé. Depois falaremos disto. Todos os crentes temos fé. Tanto temos que somos crentes. Mas a fé está tão incubada que a gente está querendo melhorar. Pastor, eu sou crente, mas eu sou incapaz de orar por um doente. Então você tem fé, mas não tem fé. Você tem aquela, mas não tem esta. Então eu não estou falando desta fézinha para sentar no banco do templo. Estou falando daquela fé para fazer a obra de Deus. Quando você se depara com um problema, com uma necessidade espiritual, que você só pode resolver pela fé, como você sabe que a fé chegou? Ah, Deus falou em profecia. Não. Aquilo é árvore, aquilo não é o fruto. Como é que você sabe que a fé chegou? É falar sobre fé para o povo, e o povo